Pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem, né? Se você está chegando no canal, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, aí você deixa aquele like gostoso, aí você compartilha o vídeo, comenta, divulgue o canal no seu grupo, tá? E vai ser legal, vai ser legal, vai ser legal, vai ser legal, né? Tá? Agora a luz está acesa ali, né? Ficou mais claro, né? Mas é isso. Se você quiser ser um parceiro desse canal, ajudar financeiramente o canal, você está convidado a fazê-lo através do Pix robson.rmt@gmail.com robson.rmt@gmail.com. Na capa do vídeo, na thumbnail, está lá o e-mail, tá certo? Do Pix. Muito bem, nós estamos aí fazendo uma série de vídeos chamado Humanos, a Guerra das Raças. Por quê? Alguém poderia indagar o que os Anunnakis têm a ver com os gnósticos. Uma questão, a primeira lógica que a gente tem que ter, eu vou apagar isso aqui, que é do nosso vídeo passado. Tá bom. Então vamos seguir aqui uma lógica, tá? Vamos seguir uma lógica? Vamos seguir uma lógica. Então, tabuletas da Suméria, né? Suméria acadianas. Tá? Ok? Vamos pegar uma linha do tempo. Vamos imaginar que tem uma linha do tempo aqui. Tá? Aí bem aqui você vai ter a Bíblia escrita aí, tá? A partir de toda uma tradição mesopotâmica, tá? Aí você vem embora. Eu não estou fazendo a cronologia de quando esses documentos foram achados. Estou fazendo uma cronologia de como a sequência aconteceu, tá? Porque se for por achado, as tabuletas da Suméria foram achadas muito depois que foi escrita a Bíblia. Então não é esse o parâmetro que eu estou tentando colocar, tá? Estou tentando colocar o parâmetro dentro de uma linha histórica, tá? Aí vem a Bíblia. Aí, se você o próximo documento, tá, que vai ter, será o Novo Testamento. E, portanto, nós vamos ter os escritos de Nag Hammadi. Ok? Aqui, dos gnósticos. Aí vem, tá, os escritos de Nag Hammadi e vem os escritos de Qumran, que também vem nessa linha aqui. Tá? Então eu vou até apagar aqui para não confundir. Tá? Vou apagar aqui. Vou apagar aqui para não criar confusão. Então chega bem aqui, tem os escritos de Nag Hammadi, ok? Certo? Depois é encontrado os escritos de Qumran. Tá? Depois vem os escritos ugaríticos, ok? E aí segue todo um processo, tá? Então, qual é a relação que isso aqui tem com a Bíblia? Muito. Por quê? Porque isso aqui está ligada, tá? Até mesmo aqui, ó. Tá? Isso são textos
que tem a ver com uma tradição, tá? Da Mesopotâmia. Tá? Então, diríamos assim, aqui foi a Suméria, ok? Aqui foi na Babilônia, os escritos de Nag Hammadi foram escritos também em torno ali de, provavelmente na Alexandria, tá? Mas foi fora. Os escritos de Qumran, tá? Foi escrito também ali nas regiões, tá? Do deserto do Sinai, e os escritos ugarísticos também. Então você vai ver que no final das contas tudo está interligado uma coisa com outra. Não tem como você fazer um vídeo e dizer, olha, os textos da Suméria não tem nada a ver com os textos gnósticos. Olha, não tem nada a ver os textos gnósticos com os textos ugaríticos. E aí por diante. Não tem tudo a ver já. Só não enxerga, é claro, aquelas pessoas que estão sempre sedentas de inventar uma nova história, né? De inventar tipo assim, vamos inventar que eles não têm nada a ver um com o outro, que esse pessoal, os gnósticos são uns, os acadianos são outros, etc. E assim vai. Tá? Então, a gente precisa tomar um certo cuidado na hora em que a gente, tá, se propõe a fazer uma análise, a fazer uma leitura, a fazer uma reflexão, correto? Então, nesse canal, a gente procura o máximo de fidelidade ao que está se comentando. Então, os textos que eu estou usando são textos lá dos Estados Unidos, de estudiosos. Tá? Você não encontra com facilidade aqui no Brasil material desse nível. Talvez uma pessoa que escreva muito parecido a isso seja a Anabel Sampaio. Tá? Mas não sei se tem outros escritores na mesma linha. Mas, por exemplo, eu tenho aqui esse rapaz aqui, tá? Que é o Lucas M. Kern, né? Ele tem um canal no YouTube, tá? E ele escreveu, por exemplo, Anunnaki, Deus, o Pai ou aqueles que do céu vieram, tá? Ele publicou através do Clube de Autores, tá? Então, quem quiser se aprofundar, tem esses dois livros aqui, tá? Ó. Beleza? Maia, o Código da Vida, tá? Todos os dois são dele. Ele é um cara que estuda bastante o Synth, tá? Sobre o DNA, gente, eu tenho esse calhamaço aqui chamado O Segredo da Vida, de James Dow Watson, tá? Então, assim, a gente procura, e tem até eu tenho até o livro do Darwin, né, que é sobre a evolução. Tá? Então, no vídeo passado a gente abordou esse aspecto, porque você não pode separar, que aqui está na linha histórica, eu não estou colocando em data de achado, porque data de achado, os textos sumérios são muito depois da Bíblia, que foram encontrados. Tá? Então, em tese, se a gente for colocar ali os parâmetros, eles são todos ligados aos aspectos ali da Mesopotâmia, daquela área de Canaã. Né? Os cananeus, por exemplo, quando os hebreus chegaram lá, já existia gente lá morando. Tá? Os nativos daquela região, né,
já existiam lá. Então, supostamente, eles, o Javé fez eles irem para lá, né? Sabendo que lá tinha povos. Tá? Então nós vamos dar uma olhada nesse ponto 4 aqui desse texto. Tá? E ele diz o seguinte: Enki, ou Ea, transferiu Adamu e Tiamat. Veja bem, eu já expliquei aqui e é preciso ficar claro para nós. Tá? Isso aí é uma coisa importante. Vamos lá. Ok? Tem estudiosos dizendo que são a mesma figura. Tá? Mas Adamu e Tiamat são diferentes do Adapa. Tá? Adapa e Tit. Tá? E tem um fenômeno aqui que eles chamaram de Lulu. Tá? Ninguém sabe precisamente o que é. Eles dizem que são os mesmos seres. Daqui a luz bateu, ó. Aí você percebe que você não consegue ver, né? Tá? Mas é Lulu que está escrito aqui em cima. Então, o Adapa, tá? O Adamu, ok? São citados nas tabuletas da Suméria. A Bíblia, isso aqui é o que as tabuletas da Suméria citam, ok? A Bíblia vai citar quem? Vai citar Adão e Eva. Depois nós vamos ver algumas coisas sobre esses dois. Tá? Mas vamos lembrar que a Bíblia descreve 3 criações desses seres. Ok? Certo? Os gnósticos também, tá? Os textos os gnósticos vão também falar de Adão e Eva, e vão até falar de Adão e Zoe. Ok? Você vai perceber isso aqui. Então, não tem como a gente não perceber que é um fenômeno histórico contado, né, e que apenas mudaram sistematicamente nomes. Tá? Agora, é preciso também a gente tomar cuidado, porque muita coisa foi espiritualizada, muita coisa foi esoterizada, se criou um ocultismo em torno de determinadas coisas que, desculpe, é uma manobra do demiurgo para manter as pessoas enganadas, porque no fundo não revela porríssima nenhuma, desculpa a expressão. Mas é a realidade, pessoal. Eu, sinceramente, não se destrincha nada. Esse negócio de esoterismo, de espiritualismo, de ocultismo, é assim, é tipo, você pega um negócio e fica, sabe, tentando, porque isso aqui é um segredo, vamos decifrar, vamos não sei o quê. Esses dias agora eu vi um cara que é luciferiano aí desafiando aquele pseudo que é pastor, né? E ele é metido arqueólogo. Eu vi ele desafiando o cara, né? Só que, sinceramente, eu achei de uma arrogância, de uma prepotência. O camarada fazer tudo isso. É uma cobra pendurada no pescoço. Nossa, pelo amor de Deus. Gente, eu fico olhando para essas pessoas e eu tenho pena.
porque, sinceramente, são metidas a saber de tudo. Não, eles sabem da gnose, eles sabem da Kadabalá, eles sabem teosofia, eles sabem não sei o que, do ocultismo, eles levei, é pactal, né? Já li isso, já li aquilo. Eu não estou nem um pouco preocupado com pessoas que leram, seja lá o que for. Né? É muito difícil você acordar quem acha que está acordado. Não tem como. Né? Então eu não me preocupo com isso. Eu me preocupo com pessoas que querem aprender, que querem realmente perseguir o caminho da verdade. Né? Então, transferiu Adamu e Tiamat para a floresta do Zimbábue, na África, tá, pessoal? Deixou-os reproduzir. Tá? Tiamat deu à luz a gêmeos e mais bebês, por sua vez, se reproduziram e tornaram-se trabalhadores aonde? Trabalhadores na mina. Né? De acordo com o Sintik, esses primeiros humanos eram Homo erectus, ou neandertais. Tá? Então aqui, ó, o Sintik disse que esses primeiros seres aqui eram Homo erectus ou neandertais. Ok? Eu aconselho que vocês assistam a série do Graham Cooke. Graham Cooke, tá? Assistam, porque eu acho que será de uma utilidade imensa as pessoas aprenderem um pouquinho sobre o que pensam outras pessoas, porque eu não confio totalmente na arqueologia. E eles começam a ocultar muita coisa. Tá? Então, eu pouco confio nesse pessoal. Mas, vamos lá. O Mauro Bliguino está muito famoso. Aqui no Brasil tem canal, mas tem muito canal na Espanha reproduzindo as ideias dele. Então, o Mauro, vou botar o nome dele aqui, ó, Mauro Biglino, ele tem um canal aí no YouTube. Se alguém quiser, pode procurar, tá? É Mauro Biglino Oficial. O Mauro Biglino diz o seguinte: existiu 3 Gran Eden. Tá? Tá? Então existiu um na África Central, certo? Um na América Central, e outro no Oriente Médio. Ok? O Gran Éden era onde existia o jardim. O jardim fazia parte desse lugar chamado Gran Éden. Ok? Era nesses Gran Édens que eles trabalhavam para a produção de seres. Tá? Eles chamavam de jardim ou de Edim. O Edim é o mesmo Éden, tá? Só que em Sumério é chamado de Edim. Então, existia 3 Edim. Um na África Central, um na América Central e outro no Oriente Médio. Ok? Então, portanto, a gente já sabe, em tese, baseado nisso aqui, pessoal, a gente já sabe que as experiências feitas pelos Anunnaki, Elohim e Arconte foram nessas regiões. Tá? Portanto,
É por isso que está se encontrando, tá, em vários lugares, vários fragmentos do gênero Homo. Tá? Então, o Mauro Briguino diz isso. Tá? Ele é um estudioso da Bíblia muito conceituado. Okay? Você, quando faz uma pesquisa, descobre, né, que começou lá com o Homo, tá? O gênero. Tá? Então, bora lá. Isso aqui é o gênero. Tá? Homo. Qual é a espécie? Aí você vai dizer. Tá? As espécies era Homo erectus, Homo habilis, não sei se é com H ou se é com... Tá? Mas eu acho que é com H. Aí vem vários grupos, tá? Homo de Neander, tá? Vem o Homo florence, ok? Vem, estou tentando ainda me lembrar aqui, tá? Mas são vários. Enfim, tá. Precisa também eu escrever tudo. Mas o que é que acontece, basicamente, após o surgimento dessas várias espécies, tá, do gênero Homo? É que quando surge o Homo sapiens, tá? Depois tem o Homo sapiens sapiens. Hoje tem escritores, tá, que dizem que o que acontece? O Homo sapiens sapiens começou a destruir os outros seres da sua espécie aqui, ó. Eles foram eliminando esses outros grupos aqui. Ou eles eram assimilados aqui, tá? Ou eles eram mortos, destruídos. Então preste atenção nisso, porque isso é muito importante. Porque nós estamos falando de coisas, de fatos científicos. Tá? Se vocês procurarem um livro de um escritor, que inclusive ele é judeu, né? Homo sapiens, ele tem 2 livros sobre isso. Depois ele escreveu o último livro dele, eu acho que deve ser Homo Deus, né? Em que ele vai mostrar o que é que aconteceu com o Homo sapiens. Né? Então ele desenvolve a ideia de que o Homo sapiens nasceu predador, começou a matar as outras espécies de homos que existiam. Matou os florenses, matou os neandertais, matou... Enfim. Tá? Então, aonde o Homo sapiens chegava, ele saía disso. E você percebe que é verdadeiro? É. Por quê, pessoal? Observe como é que o ser humano começou. Primeiro, começou destruindo, matando índios, que eram os seres que o livro de Urântia chega a dizer que eles são aqueles que mais se aproximam da origem adâmica. Aí começou a matança de indígenas e depois matança de negros. Tá? Então, é preciso a gente não ficar pensando
que é tão simples assim, não. O Homo sapiens já nasceu com sangue na boca. Matou praticamente todos os outros do gênero. Então, você hoje, quando encontra os aborígenes, índios aqui na Amazônia que ainda não têm contato com os brancos, vivem na mata mesmo, sentado na mata, né? Você fica se perguntando o que deu na cabeça desse povo para sair matando todo mundo. Seria matar por matar ou queriam apagar a história? O que você acha? Né? Então, a história da escravidão está ligada a esse fenômeno aqui. Tá? De acordo com esses primeiros humanos, eram os Homo erectus, Homo habilis. Né? Os deuses ficaram satisfeitos porque os trabalhadores nunca se revoltam. São mansinhos, né? Os humanos são assim. Então, bora cuidar, que né, são todos. Então, vamos manter eles enganados. Então, eles foram alimentados e obrigados e abrigados, mas não se importavam com o trabalho duro. A poeira e o calor, eles nunca pareciam reclamar. A razão para isso, claro, eles não sabiam disso. Na verdade, isso era tudo o que eles sabiam. Eles cavaram algo na mina que é totalmente inútil para eles, e não entendiam o que era e por que estavam fazendo a sua tarefa. Eles eram como cavalos em uma fazenda que não tem a ideia por que precisam puxar o arado. Isso é exatamente o que eles foram designados para fazer. Isso aqui ele está descrevendo o que era o Homo, pessoal. O Homo erectus, o Homo habilis. Tá? Namur, que é o Enlil, então aqui eu vou marcar aqui, ó, Namur, que é o Enlil, não gostou da ideia de que os híbridos deveriam ser usados exclusivamente para mineração. Então ele deixou seu filho mais velho, Ninurta, e 50 homens voarem para a África e sequestrarem híbridos da floresta para usarem no trabalho em pomares e cidades na Mesopotâmia. Tá? O Enlil não se importou porque tinha certeza de que os Anunnaki terrestres logo deixariam o planeta assim que a atmosfera de Nibiru fosse totalmente restaurada. Tá? Então agora os primeiros humanos trabalhavam nas cidades e também nas minas e procriavam de forma incontrolável. Isto criou escassez de alimentos que se tornou um problema para os Anunnaki. Namur, que já estava zangado, tá? O Enlil, que já estava zangado com Enki por ter criado esta espécie, agora exigia do seu irmão que seu irmão apresentasse ideias para acabar com a escassez de alimentos e o rápido crescimento do número da raça escrava. Tá? O negócio lá e começou a produzir. Né? A reprodução foi violenta. Tá? Todos os gêneros, todos do gênero Homo, todas as espécies, começaram uma produção excessiva. Tá? Você vê aqui na imagem, por exemplo, né, o Enki engravida 2 mulheres humanas, tá? Que dão à luz a um filho e uma filha, respectivamente, Adapa e Tite. Olha, vejam só. Então é totalmente diferente do Adamu com Tiamat, porque as 2 mulheres com quem ele teve relação, tá, já eram descendentes de Adamu e Tiamat. Tá? Então ensinou Adami, ou Adamu, como fazer alimentos com plantas e como comer animais. Ensinou-lhes agricultura, como cultivar para criar seus próprios alimentos,
Ele então deixou esse grupo ensinar outros híbridos a fazer o mesmo. E isso resolveu, em grande parte, a escassez de alimento. Porém, EA também tinha outro plano em mente: atualizar os híbridos e torná-los mais inteligentes. Tá? Então você vai já você vê precisamente aquilo que nós vamos conversando. Tá? Em um determinado momento, tá? Esses seres aqui já estavam fazendo um bom trabalho, né? Mas o que é que o Enki, okay? Ele pensou: não, eu tenho que fazer algo para melhorar. Então é aí que ele entra fazendo a manipulação genética, tá? Então aqui é ele que vai manipular geneticamente. Ok? Geneticamente para criar o quê? Para criar o Homo sapiens. E aí eles criam o Adamu, tá? Esse aqui é o Adamu. Ok? E esse aqui é o Adapa. Eu estou só colocando o nome masculino, mas não tem nada a ver, tá, gente? Então, eles criaram o Adamu e depois criaram o Adapa. Por quê? Porque o Adamu foi criado com uma mistura, tá, do sangue dos símios ou primata, mais o sangue, tá, dos Anunnaki. Ok? Certo? Esse aqui já surge por uma relação de Enki com mulheres descendentes de Adamu. Ok? Então aqui já há uma mudança. Por quê? Porque aqui foi uma manipulação genética, mas aqui não. Aqui ele engravida e conta-se a história que ele está passeando lá pelos rios, né? E junto com um outro, e ele vê duas jovens mulheres, né, tomando banho. Então ele pegou, ficou com, digo, poxa, por que não? Por que fazê-lo? Por que não fazê-lo? Por que fazê-lo? Por que não fazê-lo? Por que não fazê-lo? Fez. Aí ele tem relação com as duas. De uma nasce um menino e de uma outra nasce a menina. Então nasce o Adapa e a Titi. E ele leva esses dois para lá. E esses dois vão ser mais desenvolvidos que o Adamu e a Tiamat. Presta atenção na história. Tá? Atenção na história. Por quê? Você vai dizer assim, mas, bem, eu não consegui entender, Robson, aonde é que entra essa história dos gnósticos, porque isso aí está perfeitamente em sintonia. Os gnósticos falavam, tá, aqui que houve várias tentativas de criação, né? Se criou o primeiro e o segundo Adão, né? O segundo e o terceiro Adão, porque o primeiro Adão está lá no Pleroma, e os arcontes e os anjos clones e o demiurgo, como não viram direito, criaram uma figura parecida. Né? Então nós somos parecidos, mas não iguais, com os antropós, ou os adãos. Tá?
do pleroma. Né? O homem primordial. Ok? Então, pense, reflita. Tá? Estamos lendo um texto que aborda exatamente esse aspecto. Tá? Então, vamos lá. No quinto ponto, a DAPA é uma atualização genética. E achou as fêmeas híbridas muito atraentes. E começou a sentir desejo por elas. Presta atenção nisso. Assim, ele engravidou duas delas. Uma delas deu à luz a um filho, a quem chamo de Adapa, e a outra que carregava uma filha, Tite. Dankina, que é a mesma Ninki, sentiu um carinho especial por Tite e ensinou-lhe todos os tipos de artesanato. Ea e Ninki mantiveram essas duas crianças em segredo, transportando-as secretamente de volta para o Edim, na Mesopotâmia. Tá? Sem o conhecimento de Enlil, Namur. Tá? Entendendo que eles seriam mais inteligentes do que os anteriores. Então preste atenção nessa ideia aí, né? Adamu, ou Adame, devido os seus pais forem engravidados diretamente pelo próprio Ea, sendo um dos Nephilim. Ea manipulou o clima usando tecnologia semelhante ao Har de hoje, fazendo ventos mudarem para que ele pudesse zarpar para o Edim e esconder sua nova criação neste vasto território. Tá? Então ele esconde o quê? O Adapa e a Tite. Tá? Ea passou muito tempo em segredo para educar Adapa e descobriu, para sua grande empolgação, que ele era brilhante e aprendia rápido. Foi então criada uma espécie nova e melhorada, mais civilizada e muito mais inteligente. Tá? E Ninki deixaram Adapa e Tite acasalarem e deram à luz a gêmeos, a quem chamam de Caim e Abael. Vocês estão entendendo agora? Eles estão contando a mesma história da Bíblia. Não é minha. Só que a Bíblia, tá, pessoal, vai, tá? Então, da onde? Então, se você quiser construir uma árvore genealógica, você vai pegar a origem o Adamu mais Tiamat. Ok? Deles, tá? Aqui vai nascer todo um grupo de seres, tá? Os primeiros humanos. Certo? Então, o Enki resolve ter relação com uma mulher, uma dessas mulheres. O que acontece? Vai surgir, tá, o Adapa mais a Tite, que são completamente diferentes de Adamu chamado. Observe que em Gênesis 1 tem uma criação. Em Gênesis 2 tem outra criação. Ok? Então aqui, o primeiro Adão está lá no pleroma. Olha só. Tá? Aqui está o primeiro Adão, ou
o Adão Cadmo, tá? Aqui está o segundo e aqui está o terceiro. Tá? Então você percebe que os gnósticos, ao narrarem a criação, eles estão narrando esses eventos aqui. Dizendo o quê? Que o Yaldabaoth, ao criar, tá? Adão, tá? E aí vai surgir a bendita história de Lilith, tá? Que teria sido a primeira mulher de Adão. Agora, é preciso ter cuidado, porque nós precisamos saber de qual Adão se está falando. Porque eles foram fazendo várias experiências até chegar a um ser que fosse bom para trabalhar, bom de escravo, né? Bom para fazer as coisas, etc. Tá? Então preste atenção que nesse sentido, pessoal, não tem muito como separar. Nesse livro aqui, inclusive, tá? Ele vai comentar bastante sobre essa situação, tá? Certo? Ele vai comentar muito, né? Ele vai fazer comparações com os textos da Bíblia e as histórias, né? A história da Suméria, tá? Então, o Homo habilis, o Homo ergaster, o Homo erectus, o Homo neanderthalense e, finalmente, mais próximo, o Homo sapiens. Há uma história, muito estudo envolvido na evolução dos diferentes hominídeos, tá? Com diversas nuances, detalhes entre cada um deles, assim como milhares e milhares de anos transcorridos. Todavia, este não é o objetivo do estudo. Observemos as divisões da história antes da história. Tá? O Paleolítico e a Idade da Pedra Lascada se refere ao período da pré-história, que compreende 2,5 milhões de anos, em que se pressupõe os antepassados anteriores ao Homo sapiens, tá? Até cerca de 10 mil anos antes de Cristo. Tá? Então ele vai falar exatamente baseado... Só que ele, claro, está reproduzindo aqui uma ideia que os arqueólogos tentam, assim, olha, há cerca de não sei quanto, a Terra não tem mais de 1 milhão de anos, pessoal. Tem em torno disso. Essa história de bilhões e bilhões de anos, isso é tudo lorota, pessoal. É absurdo isso. Esse aumento do tempo da existência da Terra é que faz esse povo criar na cabeça deles a ideia de que, né, uma civilização de fora chegou e fez uma intervenção genética aqui. E eu discordo profundamente. Por quê? Porque é quase certo de que esses seres não vieram do espaço. E no primeiro vídeo eu explico por que eu acho isso. Porque eu acho que, na verdade, eles são nossos antepassados e não seres de outro planeta. Eles são frutos de outras experiências. Tá? Então nós, os Anunnakis eram supra-humanos, não eram deuses. Mas eles vinham de uma origem, provavelmente, tá? Ali dos Atlantes, dos Lemurianos, enfim, tá? Provavelmente eles tenham sido fragmentos dessas chamadas raças que existiam antes de Adão.
Mas aí você vai me dizer, bem, Robson, mas se aquela raça lá já eram super inteligentes, os hiperbóreos, segundo a teosofia, é um negócio. É, os Atlantes, e nem se fala, tinha uma inteligência suprema e tal, né? Só que se você for ver a história dos Atlantes, você vai ver que eles tinham um Deus, o Deus deles era o Netuno. Quem é o Netuno? Além de ser um planeta agora, mas o Netuno era nada mais, nada menos do que o Enki. Então, tem alguma coisa errada nessa história. Esses seres não vieram do espaço. Porque, vamos lá, saiu uma reportagem dizendo que uma certa vez o presidente lá da Rússia, né, ele teria dito que a Terra devia se preparar para a chegada dos Anunnaki. Bem, eu nunca consultei fontes para saber se ele de fato falou isso, né? Se alguém tiver a fonte disso aí, que não seja, por favor, né, fake news, tudo bem. Se puder, coloque aí no comentário. Mas eu realmente peguei, né, a informação do que ele fala, né? Então, a impressão que dá é que esses seres vêm de algum lugar do espaço. E eu sou sinceramente desconfiado de que seja de fato do espaço. Que tenha, o fato de alguma coisa vir do espaço não significa que seja de outro planeta. Isso que eu acho engraçado as pessoas. Ah, tudo que vem de cima é porque vem de outro planeta? Acaso a chuva vem de outro planeta? Não vem. Então, sabe o que eu entendo? Eu entendo que as pessoas foram enganadas pelas falsas informações, dizendo exatamente que esses seres são de outro planeta. Esses seres nunca foram embora daqui da Terra. Aí vem a história de portal. Bem, é porque tinha um portal, os portais eram abertos entre o mundo material e o universo antimatéria, e aí eles vinham, iam, até que os portais fecharam. Pá. Aí quem ficou para cá ficou e quem foi embora, não dava mais para entrar. Então, eu fico achando assim, que diacho de... Ah, quem falou? Esses seres que falaram para mim, bem, gente, olha, vocês não sabem quanta preocupação eu tenho quando eu vejo, eu falo isso por experiência, gente. Eu sou sensitivo, eu sei, mas sabe o que é que eu fico fazendo? Eu fico questionando o que eu ouço, porque é muito sério você sair e começar a dizer um monte de coisa que pode ser profundamente atrapalhado pela sua própria psique. O psiquismo humano, pessoal, é capaz de produzir fenômenos que as pessoas juram que é algo assim, sabe, profundamente espiritual. Então tem que ter um cuidado com isso, né? E esse cuidado eu tenho, e eu fico preocupado quando começo a ver pessoas dizendo, não, nós falamos, esse livro aqui é tipo assim, entendeu? Você pega esse, vou dar um exemplo, né? Você pega isso aqui, Carta de Cristo. Ah, foi Cristo que ditou para uma mulher. Aí eu já começo a ficar preocupado. Ah, você tem que ler o livro da última mulher da Atlântida. Ai, meu Deus do céu. Aonde foi que encontraram essa mulher da Atlântida? É porque as pessoas pegam as coisas sem questionar nada. Elas simplesmente engolem as coisas.
de forma que elas não questionam qual é a origem disso, de onde veio essa informação. O que nós temos de palpável disso aí? Foi uma canalização, foi a espiritualidade que me falou. Meus amigos, isso é uma loucura, desculpa. O ser humano está entrando num estágio de demência que basta um louco sair por aí dizendo que ele... Tá? Então, sinceramente, eu já começo a expor minha opinião sobre esses fatos. Tá? Vocês vão ver sempre o Robson muito sincero. Eu não estou aqui para adorar pílula para nada, porque não tem nada assim que... Né? Então vamos lá. Então vamos lá. Então eles pegaram o Enki, né? O Enki pegou o Adapa e a Tite, e a Adapa foi encarregado deles, supervisionando os pedreiros, os pescadores, os agricultores e assim por diante. Eventualmente, quando eles tiveram, né? E está aqui, ó, eles tiveram Caim e Abael, que é o mesmo Caim e Abel da Bíblia. Tá? Eventualmente, notícias sobre esta nova e brilhante raça híbrida logo chamaram a atenção do rei Anu, em Nibiru. Aí, convenhamos, alguém vai dizer, mas existe um planeta Nibiru. Bem, se existe, aonde está? Ele não está nessa nossa dimensão, ele está numa outra dimensão. Então, meu irmão, aí ficam criando um monte de confusão a respeito disso. O Christian O'Brien é muito claro em dizer que a palavra Nibiru, se aparece uma ou duas vezes nas tabuletas que foram traduzidas, não aparece mais nada sobre Nibiru. Aí o Cintiq tirou da cabeça que porque o termo Anunnaki quer dizer os que vieram do céu para a terra, é o que o Cintiq achou. O Christian O'Brien não traduz esse nome por Anunnaki, ele traduz por Ananage. Outros traduzem por Anunas apenas. Anakite, os Anakim da Bíblia. Então é preciso a gente ter um certo cuidado, pessoal, porque é assim, vieram de outro planeta, mas por que se acha isso? Então hoje é questionável a existência desse tal de Nibiru. Eu estou dizendo que não exista? Não, eu estou dizendo que até o momento não me apresentaram nenhuma coisa comprovando de que esse planeta está girando em uma órbita diferente e que, portanto, nunca ninguém viu. Mas que está aí, vai já varar, e quando ele varar vai ser uma destruição total na Terra. Então, sabe, eu acho que tem gente que viaja na maionese ou fuma o cigarrinho do capeta assim mais excessivamente e começa a entrar em delírio, entendeu? Só pode. Porque o Christian O'Brien, ele diz que os Anunnaki vieram das terras altas. O que é terras altas, hein, Robson? Bem, você pode entender terras altas, né, montanhas ou terras de um outro lugar, tá? E eles descem para o vale. Então, a ideia é que eles vieram daqui, de um lugar acima, tá? Desceram para cá para fazer as suas experiências. Mas não que haja um planeta chamado Nibiru, tá? Que faz uma órbita diferente dos outros planetas que nós temos aqui. E convenhamos, todo mundo sabe que esses planetas, pessoal, não são planetas como como a NASA faz a gente acreditar. Tudo aquilo ali é Photoshop, pelo amor de Deus. Aí vem com a história de que esse planeta aqui precisava levar ouro daqui para esse planeta. Nossa Senhora! Olha, o Cintiq, respeito muito.
Mas daí vim com a história de que, sabe, esses vieram de não sei de onde, de um outro planeta. Não vieram de outro planeta. Esses seres estão muito aqui. Né? E aí eu vou entrar dentro de uma teoria que segundo o pessoal lá da Dáquila, né, do Urandir, né, que tem muita coisa que eu nem não gosto nem de olhar, porque eu não concordo com muita coisa dele. Tá? Respeito, mas não concordo. Então eles falam que a Terra ela é cheia de, né, vários anéis. Segundo um informante de lá falou comigo, é como se fosse uma cesta com pão. Tá? Então, existem várias terras, vários continentes. Tá? Então, há vários anéis da Terra. E nós estaríamos aqui no centro da Terra. Né? Então, o próximo... Antes, a ideia era que a Terra eram vários anéis. Né? Assim. Tá? Como os védicos dizem. Então, numa dessas esferas, tá? Que eu acho até mais plausível, estavam os Anunnaki. Mas eles não estavam fora da Terra. Eles estavam num anel, né, diferente. Deixa eu ver aqui. Ó. Isso aqui, por exemplo, pessoal, tremeu aí, terremoto. Aí você vê aqui, são anéis. Isso aqui, gente, o formato disso aqui, você pode perguntar, que forma é isso aqui? Isso é como uma concha, tá? Se eu pudesse, eu botaria assim, ó, para vocês verem, tá? É como uma concha. Não sei se vocês estão entendendo o formato. Mas a Terra está no centro e ela está rodeada de anéis, tá? Cada anel corresponde a um planeta. E aqui é um limite, tá, que os arcontes colocaram, por isso tem o Oróboro, ou o Leviatã, comendo a própria cauda, que simboliza o Cronos, a prisão, beleza? Estão observando? Então a Terra tem 10 anéis. Ok? O que eu acho que é exatamente os ofitas descreveram tal qual. Tá? E aí, pessoal, se alguém, eu não acredito em terra plana, eu acredito em terra bola, eu acredito em terra quadrada, acredite na terra que você quiser. Mas o que eu acho de verdade é que esses seres não são de outro planeta, eles são de uma outra terra, ou de uma outra parte da Terra, tá? Porque senão, convenhamos, que lógica teria a história da tal Terra Oca? Se existe seres habitando o submundo, por que não haveria outras terras além das que nós conhecemos? Né? É a pergunta que eu faço. Porque é muito fácil, é muito simplório, gente, a gente chegar e dizer assim, não, eles vieram lá de Nibiru. Que Nibiru? Há um planeta que não está na nossa dimensão, está na outra dimensão. Que dimensão? Porque agora, pessoal, o pessoal fala de dimensão, parece assim que é um negócio tão simples de entender, que eles falam de quinta, sexta, sétima dimensão, os dimensionais, os não sei o quê. Porque não sei o quê. Gente, os caras criam uma confusão exatamente para você não entender zorra nenhuma, que é para você ficar perdido e ser enganado. Desculpa dizer. Se vocês gostam desse pessoal lá, tudo bem, respeito, mas tem um monte de gente que começa a surgir com ideias, tá?
Ah, eu tenho contato com dimensionários. Ah, eu tenho contato com 49 raças. Meu amigo, que olha, só não são não só não se proclamar um Deus, porque ainda não deu certo. Mas qualquer hora dessa, eles vão se proclamar Deus, porque os caras que têm contato, tá? Com 49 raças, nossa mãe do céu, viu? Tão pior que a NASA. Tá? E quando você questiona esse povo, você, Deus o livre, você não pode questionar, porque eles vão e eles falam, eles dizem, venha fazer experiência aqui, venha aqui, e você vai ver o quê? As 49 raças, vocês vão me mostrar as 49 raças? Não? Não dá para mostrar? Não, então não me chame para ir lá. Tá? Tem coisas bem bacanas que vocês falam, mas tem outras coisas que, pelo amor de Deus, né? Tem que ser muito uma pessoa sem noção para acreditar. Mas tem gente que acredita em tudo, né? Então, eventualmente as notícias sobre essa nova e brilhante raça híbrida que era do Adap e da Tite chamaram a atenção do rei Anu, tá? Em Nibiru. Não existe esse Nibiru, mas vamos lá. Em que então enviou os 2 filhos solteiros nascidos na terra, Ningizida e Dumuzi, para Nibiru, e eles trouxeram a Dapa com eles. Eles também trouxeram consigo uma tábua lacrada de Ea, pedindo a Nu que negasse que negasse a nova espécie, o Elixir, que os tornaria imortais, a árvore da vida, né? Anu percebeu que seu filho havia feito. Criou ilegalmente uma espécie nova civilizada. A razão pela qual Enki quis negar-lhes a imortalidade foi para que pudessem permanecer em quarentena na Terra por um longo tempo. Então eles disseram, olha, não tomem o Elixir, não dê para eles o Elixir da vida eterna, por favor. O que seria esse Elixir? Você tem ideia? O que seria? Olha, não perca os vídeos dessa série, porque você vai se assustar com as revelações que nós vamos fazer aqui. Tá? Elixir da longa vida. Porque se o Adapa toma o Elixir lá, supostamente no planeta Nibiru, né, ele ia ter vida eterna, não acabava mais, não morria. Né? Mas aí a gente tem que observar alguns detalhes. Esses seres não eram, primeira observação, não eram de nenhum planeta. Segundo, esses seres não eram deuses. Eles eram, terceira observação, eles eram supra-humanos. E a gente vai fazer um vídeo falando sobre isso. Da onde se originou os Anunnaki. Tá? Depois também inventaram um monte de raça aí, né? Que tem imagem, dragonianos, não sei o que mais anos, tem até seres igual louva-a-Deus, tem uns que são igual pássaro. Nossa, mãe do céu. Eu faço um cálculo, o dia que esse pessoal resolverem vir todos aqui na Terra, nossa, mãe. Ah, Robson, mas tu não acredita? Não. Tem alguma coisa errada nessa história. E errada de propósito, para fazer a gente acreditar
de que supostamente esses seres tá, sejam bonzinhos. Os, de Lirian, os lirianos, ou os de Orion, são tudo gente boa, gente bacana, que vai chegar aqui na Terra e vai fazer coisa maravilhosa. Eu não acredito nisso não, gente. Desculpa eu falar. Mas se vocês estão esperando o ET para resolver os problemas da Terra, vão tirando o cavalinho da chuva. Não vai acontecer. E se você está esperando eles para despertar, então os gnósticos tinham uma visão muito clara do que era, de que são esses seres. E deram nome a eles. Né? Preciso nós termos discernimento, que é coisa que está faltando no planeta. Discernir. Ir no cerne. Ver o cerne da coisa, ver o âmago da coisa. Tá? Porque senão a gente vai cair de novo no engodo, na mentira e pronto. Aí nós estamos perdidos. Anu também percebeu que Adapa e todos os seus descendentes também eram seus descendentes, gostasse ele ou não, e decidiu aceitar que havia acontecido. Consequentemente, ele deixou Dumuzi ficar em Nibiru por mais um SARS, tá? Para aprender sobre agricultura, enquanto Enki e Nigizida foram enviados de volta à Terra como professores do novo homem civilizado. Dumuzi, quando Nibiru voltou, depois que voltou de Nibiru, depois de sair, também trouxe consigo sementes de cabras e ovelhas, quer dizer, ele trouxe a semente, né, o esperma, para gerar esses seres, cabras, ovelhas, para que esses animais pudessem ser introduzidos na Terra para serem pastoreados pelos humanos. Anu concordou em recusar e adicionar o gene da longevidade às novas espécies e privá-las da nanotecnologia que prolongou significativamente a vida dos Saami. Mas o primeiro Homo sapiens ainda viveu por muito tempo, às vezes até quase 1000 anos, algo que está escrito na própria Bíblia, especialmente no livro de Reis. Tá? Lá vocês vão contar a história de reis que viveram 900 anos, 1000 anos. Você imagina, né? Nos dias de hoje, mal estão chegando a 80. Depois de um tempo, porém, o irmão mais velho de Ningizida, Marduk, assumiu a tarefa de ensinar a Abael, e os Enkitas agora tinham o controle total sobre o programa de reprodução na Terra. Algo que Namur não gostou. Namur é o Enlil. Ele sugeriu que seu filho mais velho, Ninurta, ensinasse Caim para incluir sua própria linhagem no projeto. Assim foi decidido. Caim, sob a supervisão de Ninurta, logo apresentou o primeiro grão, enquanto Abael, sob a supervisão de Marduk, apresentou as primeiras ovelhas. No entanto, o conflito entre os Enlilitas e os Enkitas, que continua até hoje, e aqui é que está o X da questão, olha, tá? Voltou à tona e mostrou ter sérias implicações, em que, devido ao envolvimento de Namur no projeto, do qual ele discordava, parecia favorecer Abael antes de Caim. Então abençoou Abael por suas conquistas com as ovelhas, mas não disse nada sobre Caim havia conseguido com os grãos. A negligência de Ea com Caim entristeceu e irritou,
algo que eventualmente levou Caim a massacrar seu irmão gêmeo com uma pedra. Após uma briga, Caim foi condenado ao exílio pelo Conselho de Nibiruano, mas conseguiu poupar sua vida, dizendo que ele era necessário para o experimento genético. Em vez disso, o Conselho decidiu distinguir as duas linhas para que, as duas linhagens poderiam fazer facilmente ser conhecidas uma da outra. Tá? Nigzida, um mestre geneticista, alterou, portanto, o genótipo de Caim, para que os homens da sua linhagem não pudessem deixar de crescer a barba facilmente. Daí veio a ancestralidade de alguns povos asiáticos e dos nativos americanos no Ocidente. Caim e Havã, sua irmã, partiram então do resto e vagaram sozinhos pelo deserto por um longo tempo em direção ao leste. Eventualmente, Ninurta ajudou Caim e seus descendentes a construir uma cidade ao leste do Éden, que se tornou Nod, cidade de Nod. A Bíblia própria fala sobre isso e o livro de Urântia também fala. Tá? No entanto, Caim foi morto pela queda de uma pedra, supostamente durante a construção da cidade. Síntese que sugere que ele pode ter sido assassinado. Parece karma, por ter matado seu irmão. Os Anunnaki continuaram ensinando os humanos todos os tipos de coisa, como a astronomia, escrita, matemática, escavação de poços, habilidades musicais, incluindo tocar instrumentos, uso de óleos corporais e muito mais. Curiosamente, os Inquitas, em geral, ensinaram os humanos habilidades práticas em seu lugar no universo. Marduk até levou Enkime, um dos descendentes de Adapa, para a Lua, enquanto os Enlilita estavam mais interessados no jogo de poder. E o clã de Namur lhes ensinou adoração, superioridade e hierarquia explicada. Aí você vai ver que o que é que eles estão falando? Que começou aí uma guerra. Tá? E uma coisa interessante que eles falam, que eu já falei em outros vídeos, que é interessante perceber, é que, veja só, vou botar bem aqui, Caim, tá? Caim e Abael, tá? Vejam só, Caim e Abael eram o quê? Gêmeos. De quem eles eram filhos? Os gnósticos vão dizer que a Eva sofreu o quê? Provavelmente violência sexual. Tá? Feita por quem? Pelo Demiurgo. Ok? Então, os gnósticos dizem isso. A Bíblia insinua também de que ela engravidou de Javé, desses dois aqui. Somente 7, tá? E Nória são filhos de Adão. Ou, tá? Aqui eu vou botar Adão porque estão na Bíblia, o 7 está na Bíblia, e Nória está nos escritos de Nag Hammadi. Tá? Mas no livro de Urântia, Adão e Eva vão ter outros filhos, além do Caim e Abel, tá? Vai ter outros descendentes, ok? Então esses dois aqui eram filhos do Demiurgo, tá? Mas como Abel
desaparece da história, o Abael, que é o Abel, o Caim prosseguiu e foi morar numa terra chamada Nod. E isso está escrito tanto na Bíblia, está no livro de Urântia e está nas tabuletas da Suméria. Então, mostra que há uma certa relação. Né? E por incrível que pareça, eles escondem os descendentes de Caim. Tá? Por isso, eles vão ser chamados. Tem muita gente que não gosta dessa teoria, tá? Esses dois aqui vão ser chamados, tá? Quando eu quero escrever e não aparece, aí me dá um negócio de uma agonia ou coisa. Eles vão ser chamados, esses dois aqui, de filhos da serpente. Qual serpente? A serpente do Éden. Ok? Mas como morreu o Abel, os cainitas vão continuar a sua prole, que é oculta lá na Bíblia. Eles vão ocultar isso e vão colocar a descendência de Sete. Por que será que eles esconderam a descendência de Caim? A prole de Caim. Por que será que nos evangelhos Jesus resolve chamar filhos da serpente, cobras, raça de víboras? Por que será que ele diz para os fariseus: o vosso pai é o diabo? Porque ele é mentiroso desde o princípio. Ele é assassino desde o princípio. Ele é mentiroso e pai da mentira. Então os estudiosos dizem que Jesus estava se direcionando, falando a respeito ou do Javé ou do Caim. Por quê? E estava relacionando esse povo à descendência de Caim. Você tá conseguindo abarcar a coisa? Né? Então, pessoal, quando os gnósticos surgem lá no primeiro século, ainda não tinha aparecido as tabuletas, mas com certeza eles tinham conhecimento oral de toda a história do passado da Terra. Ok? Atenção nisso aqui. Eles tiveram acesso a vários conhecimentos, a várias informações, muito mais do que nós temos hoje. Tá? Lá não tinha fake news assim como temos hoje, desinformação. Mas eles deviam ter conhecido a história dos sumérios. Por quê? Porque indiretamente os hebreus, os amorreus, os hititas, os assírios, os babilônios, vieram tudo daí. Então, eles deviam conhecer precisamente a história. Por isso, eles reproduzem a história e dizem: esses seres são os arcontes. Estes seres são os arcontes.
que estão enganando a humanidade até hoje. Por quê? Porque eles vão contar a história, gente. Por exemplo, o documento A Origem do Mundo. Eles vão dizer lá tudo, como foi que aconteceu e tal e tal. Eles vão... a origem dos arcontes. Também lhes contam como é que surgiu os arcontes, como surgiu essa... Ok? Protenóia trimórfica, por exemplo. Então, eles contam a história, os gnósticos, a partir de uma visão muito clara de que estes seres, que supostamente foram atribuídos a eles o título de Deus, não eram Deus. Tá? E provavelmente não eram gente boazinha. Porque o Deus da Bíblia mata um bocado de gente. É um genocida, igualzinho o Netanyahu está fazendo lá. Então, se você não encontrar similaridade das mesmas histórias, quer das tabuletas da Suméria, quer da Bíblia, quer dos gnósticos, tá? Você não vai conseguir entender a história da humanidade. Porque a história da humanidade narrada para nós também sofreu manipulações. Ok? O próprio síndico, segundo alguns, dizia que ele não podia falar tudo. Por quê? Porque se ele falasse tudo, teria uma crise. Porque, pessoal, uma crise de fé é tão grave quanto uma crise de coisa. Por quê? Por que eles têm medo de que apareçam esses seres aqui na Terra de novo? Né? Que eles venham, eu não digo de outro planeta, mas que quer que venham de algum lugar. Se eles aparecerem, as pessoas entrarão em choque, gente. É por isso que eles insistem em fazer tantos filmes de negócio de história de ET. Todo filme tem um negócio... Todo ano tem 5, 10, 20, 30 filmes baseados para falar sobre ET. Por que eles ficam falando disso todo o tempo? Ou para gerar uma desinformação, ou para dizer para a gente, olha, eles existem, vão se preparando, e papapá, pipipi, popopó. Por quê? Porque vai chegar a hora que todo mundo vai dar de cara com alguma coisa e vai dizer, pronto. Então, as religiões caem, pessoal. Cai o poder da manipulação. Cai o poder de coisa. Só que esses seres, eles não vêm aqui, pessoal, para dizer, viemos aqui trazer a paz a vocês. Salve. Aí vem, nós, seres de luz bondosos, estamos aqui para iluminar o vosso caminho. Tem gente delirando, achando que isso vai acontecer. Eu acho bom algumas pessoas assistirem Guerra dos Mundos. Aguarde os próximos vídeos que virão, porque tem muita coisa, gente. Muita coisa. Comente aí embaixo como é que você está vendo, como é que você está assistindo esse nosso estudo e como é que está sendo as aulas. O que você está achando? Qual a sua opinião? Ok? Um forte abraço e até o próximo vídeo.